Abordaremos agora o quadro clínico quando uma pessoa tem atelectasia. Então, como as atelectasias se apresentam? Normalmente, atelectasias segmentares, geralmente são assintomáticas ou com sinais físicos sutis. Então, pequenos segmentos do pulmão são fechados, colapsados, porém, como são pequenos segmentos, eles não apresentam tantas repercussões. E a gente tem as atelectasias mais extensas, por exemplo, atelectasias de lobos inteiros, né, de um hemitórax inteiro, então de um pulmão, por exemplo, direito ou esquerdo completo. Então, o que acontece? Né, quando a gente tem uma atelectasia mais extensa, a gente tem o aumento da frequência respiratória e, consequentemente, dispneia referida. Por quê? Se eu tenho uma área fechada, o outro lado vai ter que dar conta, porém o volume é menor. Então, aumenta-se a frequência respiratória para aumentar o volume de ar que se respira, por exemplo, num minuto, que é o volume minuto. A gente tem também hipoxemia, então uma baixa quantidade de troca gasosa, né, de oxigênio, porém um aumento de CO2, porque as áreas fechadas normalmente não tem então a ventilação, porém tem o CO2 ali acumulado. Então vai ter um aumento do CO2 e isso pode levar também a uma taquicardia, porque você tem uma diminuição do oxigênio e um aumento do CO2 que pode afetar sistemicamente. A gente tem, falando sobre a expansibilidade, uma diminuição na área comprometida. Então, quando você observa a expansibilidade torácica de uma pessoa com atelectasias, até das mais simples, né, mais segmentares e das mais extensas, você consegue ver uma diminuição na ventilação, na expansibilidade daquela área comprometida. Então, se eu tenho uma atelectasia, por exemplo, de hemitórax direito, provavelmente a expansibilidade do lado direito estará reduzida. A ausculta pulmonar também você ausculta, diminuição do murmúrio vesicular ou ausência. Então, quando você tem, por exemplo, uma atelectasia completa, você não ausculta, você não tem nenhum som, nenhum murmúrio vesicular presente. Ou se tem, por exemplo, pequenas áreas, ou se não é uma atelectasia total, você tem uma diminuição importante do murmúrio vesicular, do som respiratório. E a percussão, como não tem ar, né? Normalmente a percussão torácica, quando você percute áreas ocas, né, com ar, ela é timpânica. E nesse caso, como não terá ar naquele lugar, não terá gás, o pulmão estará colapsado, será uma percussão maciça. Então, na radiografia, que são as nossas, que é a nossa melhor forma normalmente de identificar uma atelectasia. Então, a gente vai ver deslocamento das fissuras, né, que são as dobras entre os pulmões, vamos falar grossamente assim, né? Aglomeração dos vasos, então, por exemplo, os vasos que a gente vê no raio, na radiografia, né, eles estarão mais próximos um do outro. Desvio do mediastino para o lado acometido. Então, se a gente tem fechamento, o colabamento dos alvéolos num determinado lado, ele vai fechar o pulmão, tracionando as estruturas do pulmão, consequentemente, tracionando as estruturas do mediastino para o mesmo lado. Deslocamento hilar, então o hilo vai ficar deslocado para o lado da atelectasia. Elevação do diafragma para o lado afetado, por quê? Normalmente você vai ter essa tração de todas as estruturas em volta, principalmente o diafragma. As costelas são aproximadas, então o espaço intercostal, né, os espaços entre as costelas são reduzidos porque tem o fechamento das estruturas ali parenquimatosas. E hiperinsuflação compensatória no pulmão oposto. Então, uma área está fechada, consequentemente, para tentar garantir a ventilação do pulmão, você abre mais as áreas abertas. Então, a gente tem aqui uma radiografia com uma atelectasia aqui mais segmentar, ok? E a gente não vê tanta alteração de regiões tracionadas ou fechamento de costelas. Porém, a gente consegue perceber que é uma atelectasia por seu processo laminar, né? É um segmento que está fechado. Já aqui, nós temos um fechamento de lobo
lobo superior, né, direito, e a gente pode ver que tem já alterações aqui no espaçamento entre as costelas, ele fica hipotransparente, né, esbranquiçado. A gente tem desvio de traqueia, porque o mediastino está sendo tracionado. Então, o coração, ele está sendo tracionado aqui para o lado direito da radiografia. E a gente pode ver que aqui é a traqueia, a carina, que deveria estar centralizada sobre a nossa coluna, e ela não está. E a gente tem aqui uma atelectasia de hemitórax direito, então de pulmão direito, onde a gente vê uma hipotransparência toda deste lado, um fechamento das costelas do lado direito, uma abertura maior do lado esquerdo e uma área tracionada, onde você tem uma traqueia que deveria estar centralizada ao tórax e está lateralizada, e provavelmente a gente não consegue ver aqui adequadamente porque está tudo hipotransparente, né? Mas a gente tem uma tração de área cardíaca. Então, essa área cardíaca, ela está sendo tracionada para o lado direito. Então, a gente pode ver, os espaços intercostais desse lado comparado com o outro. Então, uma hiperinsuflação compensatória, a atelectasia do lado direito, que está tracionando o mediastino para o lado direito. A gente tem aqui uma atelectasia de base esquerda, onde a gente consegue perceber o desvio de mediastino, né, de traqueia, que deveria estar sobre a coluna e está tracionado à esquerda. A gente quase não vê área cardíaca, que é à direita, e a gente vê uma hiperinsuflação compensatória à direita. Então, a gente tem uma área tracionada para a esquerda, e se você for comparar, aqui está muito escuro, né? Está muito hipertransparente. Porém, se você for comparar o espaço das costelas do lado direito com o espaço das costelas do lado esquerdo, dá para perceber que as costelas do lado esquerdo estão mais fechadas comparadas às da direita. E a gente tem uma hipotransparência, mas o que me deixa de forma bem clara dizendo que isso aqui é uma atelectasia é esse desvio de mediastino, né, da traqueia lateralizada. Aqui é onde a gente pode ver circundada, né, aqui no vermelho. Então, resumindo, nós temos áreas de fechamento, colabamento alveolar, que proporciona uma diminuição da oxigenação, uma diminuição da ventilação, um aumento do CO2 que deixa o nosso sistema mais ácido. Isso vai resultar em aumento da frequência respiratória, diminuição da ventilação, né? Então você vai ter lá uma ausculta diminuída ou abolida, né? Uma percussão maciça e áreas de hipotransparência com desvio de mediastino muitas vezes, né? Nas radiografias. É muito importante a gente entender o que é uma atelectasia, porque ela pode ocorrer por várias formas, né? Doenças restritivas, doenças obstrutivas, são causas constantes de atelectasia. E a gente faz o que para melhorá-las? Né? A gente tem tratamento reexpansivo, fisioterapia com técnicas reexpansivas. É isso. Abraços e até a próxima.